A paz, meu querido, estamos aqui mais uma vez meditando na Palavra de Deus. E eu quero continuar falando para você o seguinte, meu amado, que toda a Palavra de Deus é inspirada, é útil para te ensinar, para te tornar perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amados, eu estive durante algum tempo, dei uma pequena pausa, na verdade uma boa pausa nos nossos estudos, mas estaremos voltando agora, cada dia, falando sobre um capítulo da Bíblia, porque estou estudando para concurso público, né? E aí a gente vai retornar agora, vamos retornar refletindo diariamente sobre a Palavra de Deus. E eu havia começado em Atos, Atos, desde o capítulo 1 até o 5, você pode ver no nosso canal. Mas agora adentrando este capítulo 6, da instituição dos diáconos, que está aqui no nosso capítulo, nós vemos que a igreja, queridos, a igreja cresceu muito, com o poder de Deus, com a comunhão que se expressava pela igreja. A igreja cresceu assustadoramente, com os milagres, a milagre na Porta Formosa, no templo, com a pregação de Pedro ali, onde se converteram 3.000 pessoas, naquela comunhão em que tudo era comum naquela igreja. Mas nesta igreja onde tudo era comum, queridos, vamos ler aqui, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Haviam irmãos judeus de origem, irmãos gregos de origem. As viúvas helenistas são viúvas gregas. Então aqui o que acontecia? As viúvas gregas estavam sendo esquecidas no alimento diário. E o que acontece? Os irmãos vêm reclamar, vêm murmurar, vêm dizer, olha, estão esquecendo as nossas viúvas. E qual foi, queridos, a atitude dos apóstolos nesse momento? Os irmãos estão murmurando. Vão para lá porque Deus não gosta de murmurador. Não, os apóstolos ouviram as queixas dos irmãos e propuseram uma solução, deram atenção. Queridos, é diferente quando a murmuração ela é com objetivo e propósito único e exclusivamente de afrontar o Senhor. Aqui o povo não está afrontando o Senhor, aqui o povo está levando uma necessidade, uma queixa real. Um líder, um apóstolo, um pastor, ele tem que ter um ouvido sensível, como Deus, próprio Deus está sensível à necessidade dos homens quando chegam em oração para saber, será que esse homem está murmurando ou será que esse homem está me colocando uma necessidade? Era a apresentação de uma necessidade. E qual a solução? Os apóstolos refletiram aqui no versículo 2. Bom, convocaram os 12, né? Então os 12 convocaram a comunidade. Então os 12 propuseram uma solução. Logicamente, pela lógica do próprio texto, nos leva a dizer que se os 12 levaram a solução para a comunidade, significa que os 12 buscaram o Senhor para ter uma solução. Os 12, não apenas um. Não é um governo de um homem só, é um governo plural. É Deus agindo sobre a vida de um grupo de homens para governar uma comunidade, para governar uma igreja. E a solução deles, olha, nós não queremos deixar a oração e a palavra. Nós vamos então eleger 7 homens para cuidar desse problema. E a solução foi agradável. Queridos, é fantástico, é maravilhoso como a sabedoria de Deus se expressou aqui, porque eram viúvas gregas que estavam sendo esquecidas. E os 7 homens que são colocados aqui são gregos, porque seus nomes são gregos, gregos de origem. Então eles propuseram uma solução que encaixou como uma luva. E aí eu queria que, rapidamente, na verdade eu ficaria aqui a noite toda comentando isso, mas é fantástico como eles não foram nepotistas, não foram egoístas, não escolheram gente apadrinhada do seu próprio, porque aqui eles foram cuidar da distribuição diária das viúvas, que eram muitas. Foram cuidar dos recursos da igreja, foram cuidar dos recursos da doação aos pobres. Mas estes recursos foram administrados por homens gregos
homens sábios, cheios do Espírito Santo. Quero frisar bem isso. Escolham homens sábios e cheios do Espírito Santo. Atos é o livro do Espírito Santo. Atos é o livro em que a igreja se posiciona sob a ordem do Espírito Santo. E aqui, meus queridos, é escolhido estes homens. 7. O parecer agradou a toda a comunidade, versículo 5, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então foi Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Então crescia o número de discípulos. Crescia a palavra de Deus através dessa solução inteligentíssima dirigida pelo Espírito Santo por homens que não foram egoístas, que não quiseram concentrar para si todas as atividades da igreja. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios, sinais, milagres, simpático, sábio, cuidando das doações às viúvas, fazendo milagres, pregando ousadamente a palavra do Senhor. O que acontece com Estevão? Ele é acusado falsamente, pagam testemunhas para lhe acusar falsamente. E dentro desta acusação, querido, ele é levado para falar perante o Sinédrio. E todos que estavam sentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, diante daquela acusação falsa, com suborno, com tudo, como que estava a face de Estevão, querido? Como que você fica quando alguém lhe acusa? Como que você fica quando alguém, na verdade, fala mal contra você? Porque aqui diz que a aparência de Estevão era como a aparência de anjo. Eu peço ao Senhor, eu peço a Deus que nos guie, que nos dê direção, que nos dê unção, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, para que possamos ter essa reação quando alguém nos acusar, quando alguém te acusar, quando alguém te levar perante os acusadores, perante as autoridades, porque aqui Pedro foi perante as autoridades. Alguma vez você foi levado perante um juiz, perante uma autoridade, para ali apresentar uma acusação falsa, e você ficar como? Como alguém que estava como um anjo. Que a unção de Deus, que a palavra de Deus esteja sobre a tua vida, e que os teus acusadores, e que as autoridades que vão te julgar, e que aqueles que vão estar sobre a sua vida possam ver um anjo na sua face através do Espírito Santo em você. Que a paz do Senhor esteja na sua vida, em nome de Jesus.